O Diogo, e o Grêmio, que vem, como você diz, numa sequência ainda boa, crescendo no Campeonato Brasileiro, mas por circunstâncias do jogo ontem meio que perdeu 2 pontos, né? Não, meio não, perdeu 2 pontos. O Renato estava irritadíssimo depois do jogo. Ele chegou a fazer uma frase que não aceitava de maneira nenhuma, quase perdeu o jogo com 2 jogadores a mais. Fez até um diagnóstico, entendendo que talvez quando um time fique com jogadores a mais, um acha que tem que correr menos, não precisa correr tanto, dá para descansar, e aí acaba ninguém correndo e o adversário acaba se superando. Ficou um gosto amargo também porque o Grêmio manteve aquele meio campo que era o meio campo que dá esperança para o Grêmio, né? Inclusive nesse lance aí que a gente está vendo, na falta em cima do Matheus Henrique, que gerou o cartão amarelo, que depois virou expulsão, e que aí depois teve o VAR para ver se era cartão ou não, e aí foi mantido o vermelho, né? Que abriu ali, escalavrou a canela do Matheus Henrique. Nesse lance aí a gente vê o meio campo, Jean-Pierre, Matheus Henrique, PP trabalhando por dentro, Darlan. Esse meio campo é o da esperança do Grêmio, né? E mesmo assim o Grêmio acabou não conseguindo fazer jogo. O Corinthians reclamou demais do VAR também, né, Barreto, em função desse lance e das 2 expulsões. O curioso nesse lance é que o árbitro muda de opinião depois de ver a marca, né, da entrada do Marlon, né? E o VAR chama para voltar para o amarelo, né? E ele não topa. Isso. E o árbitro fica com a convicção de que o vermelho é que era o certo. Daí a bronca do Corinthians, que até passou ele olha o efeito a gente vai registrar daqui a pouquinho. Fala, Mansur. Não, ele olha na transmissão até como eu digo que a minha memória é arbitragem, eu vou esquecer quem era o comentarista de arbitragem da transmissão, porque evidentemente eu não vou lembrar agora. Era o Salve. Boa, Renata, boa. Ele alertou para ele, é como se ele olhasse primeiro o efeito da falta, né, o que ela provocou, e a altura em que foi, um pouco acima da canela, né? O Salve destaca isso, que o local onde sangrou também mostra que a entrada foi, né? Acima da bola, digamos assim. Exatamente. Bom, mas o Grêmio, tendo a vantagem que teve, não conseguiu sair do 0-0, e o Renato, como disse o Diogo, ficou na bronca. Vamos então ouvir o treinador tricolor. Eu já conversei com o grupo, vou conversar mais coisas na hora da correção do vídeo. Agora é inadmissível, sem dúvida alguma, até porque nós estamos com 2 jogadores a mais. Com 2 jogadores a mais, o adversário não pode nem chegar próximo da nossa área. Muito mais sendo uma oportunidade daquelas que o Vanderlei fez uma grande defesa. Aí não dá para admitir, sem dúvida alguma. Mas isso é um papo meu com o grupo. Mas no momento que você tem um jogador a mais, ou 2 jogadores a mais, aí daqui a pouco um ou outro começa a pensar, bom, agora não preciso mais correr, não preciso mais marcar, eu quero a bola no pé. E aí daqui a pouco o adversário está se entregando, mesmo com 2 jogadores a mais, e daqui a pouco o adversário está superior à nossa equipe justamente por esse pensamento. Mas faz parte. Isso aí eu converso com o grupo depois. Ele está mais bravo com a chance criada pelo Corinthians, né, o Diogo? As chances, né? Mas principalmente aquele chute do Fagner com a defesaça do Vanderlei, né? Incomodou mais o Renato do que a falta de criação do Grêmio, que voltou com aquela coisa de bola cruzada na área para tentar enfrentar um adversário que se defende. Porque se você tem 2 jogadores a mais, você não pode na transição defensiva chegar com menos jogadores na sua própria área, como aconteceu, mesmo que seja em contra-ataque. Se você ataca organizadamente, pensando que pode perder a bola e sofrer o contra-ataque, e é assim que se ataca, né? Pensando já na tarefa coletiva defensiva, isso de fato não pode acontecer. Aliás, o Fagner fez uma partida extraordinária, né? Nossa, parecia que tinha, 4 Fagners, jogou demais. O lateral direito do Corinthians, atuação assim de não ganhou o jogo, mas de colocar em cartaz, assim, né? Carregou o time nas costas, sozinho. O Renato, só para registrar, fez uma experiência que ele já tinha trabalhado na ideia contra o Cuiabá, que foi a partir da estreia do Pinares. César Pinares é um reforço que o Grêmio está recebendo, camisa 10 da seleção chilena, jogou contra o Peru. Ele é meia central, mas pode jogar pelo lado, também pelo lado direito. Mas o Renato fez uma experiência de recuar Jean-Pierre para ser volante, saindo da lá do Matheus Henrique, e o Pinares entrar ali como meia central. Nesse primeiro momento não deu tanta resposta, porque afinal era a estreia do Pinares, mas eu estou mencionando isso apenas para pontuar como o Grêmio, ao contrário dos seus adversários, que estão perdendo por Covid, lesões, etc., neste momento, ao contrário, está recebendo jogadores, né? Jogadores lesionados que estão voltando, o Alisson daqui a pouco está voltando, Thuram contratado,
César Pinares contratado, a gente está falando de um jogador titular da seleção chilena que passa a ser um reforço para o Grêmio nesse momento da temporada.